Olá! Nesta aula, iremos ver algumas características funcionais e construtivas do paquímetro. Se você já conhece bem esse instrumento de medição, eu sugiro que vá direto para a aula 2, porque é lá que a gente começa a modelar ele. O paquímetro é um instrumento de medição que utiliza aqui uma face fixa e outra móvel, que corre, então, um cursor sobre uma régua, e quando a gente encosta as faces de referência aonde a gente quer medir, a gente realiza a medição através aqui da posição do cursor em relação a uma régua. Então, desta forma, a gente consegue fazer medições mais precisas se a gente for comparar, por exemplo, com uma régua normal, em que a gente só encostaria a régua e faria por comparação aqui de medidas. O paquímetro ele é composto basicamente por duas peças principais, em que uma delas é o mordente fixo e outra o mordente móvel. Eu vou separar aqui para ficar mais fácil de entender. Então, aqui a gente tem o mordente fixo, em que ele possui algumas faces de referência, que serão explicadas logo mais, e uma régua aqui graduada de milímetro em milímetro, com um guia aqui para correr, então, o mordente móvel sobre esse guia. Então, o mordente móvel aqui ele corre sobre o mordente fixo, utilizando algumas faces de medição também, e ainda ele possui aqui um nônio, em que separa 1 milímetro em mais vezes. Neste caso aqui, ele separa o milímetro em 20 vezes, dando assim uma precisão para esse paquímetro de 0,05 milímetros. Ainda, a gente tem este guia aqui, que ele serve para regular a folga do paquímetro através desses dois parafusos. Esse aperto aqui desses dois parafusos, ele leva este guia contra o mordente fixo, e então a gente consegue diminuir a folga aqui entre os dois componentes, mas isso é normalmente feito somente pelo setor de calibração. Uma coisa que é comum pelo usuário utilizar é esse parafuso aqui, que ele serve para travar, então, o mordente móvel aqui em relação ao fixo. Então, quando a gente aperta esse parafuso, ele trava aqui o mordente móvel e a gente não consegue mais realizar esse movimento aqui. Ainda, a gente tem aqui a haste de profundidade, que serve para realizar alguns tipos de medição, e aqui a chapinha, que faz com que a haste de profundidade fique sobre o canal aqui do paquímetro, que a gente vai precisar modelar também. Além disso, a gente tem esses dois parafusinhos aqui para segurar essa chapinha. Então, esses são os componentes do paquímetro. Existem 4 formas de realizar as medidas com paquímetro. Eu vou explicar elas nessa aula. A primeira que eu vou explicar é a forma mais usual, que é a medida entre os bicos. Então, a gente aproxima aqui, por exemplo, se a gente quer medir esse diâmetro, um bico nessa posição aqui e depois vem com o cursor móvel até encostar o outro bico na face oposta aqui, por exemplo, né? E então agora a gente olha aqui assim. Então eu vou dar um normal A aqui para... Ficou ao contrário ainda, assim. Para evitar o erro de paralaxe, né? Então aqui a gente vê que tem 40 milímetros mais alguma coisa, porque está entre o 40 e o 41 milímetros, o zero aqui, né? Então a gente consegue saber que é mais do que 40 milímetros. Agora, por interpolação, a gente pode dizer que é aproximadamente aqui 40,2. Mas a gente tem o nônio aqui para permitir que a gente tenha certeza. Então, a gente vai vendo aqui ó, em qual risquinho em que bate os dois risquinhos. Então, a gente vê que aqui, ó, exatamente no 2 aqui do nônio, o risco bate na régua principal do paquímetro. Percebam que mais nenhum outro risco fica certo em cima da linha, somente o 2. Então, assim, a gente consegue saber que é 40,2 milímetros. O que a gente pode confirmar, por exemplo, utilizando a ferramenta avaliar aqui do SolidWorks, que é 40,2. Então, é desta forma aqui que a gente faz a leitura do paquímetro e a medição entre bicos aqui. Uma outra forma que a gente tem para realizar uma medição com o paquímetro é utilizando as orelhas do paquímetro. Então, a gente aproxima aqui uma orelha, depois vem com a outra através aqui do cursor móvel, e então a gente encosta as duas faces externas aqui da orelha do paquímetro. Então, desta forma, essa distância daqui até aqui já aparece também na régua. Então, como a gente pode ver aqui, tem 10, 11, 12 milímetros. Deixa eu normal aqui para evitar de novo o erro.
E então a gente percebe que o risco bateu certinho, então é exatamente 12 milímetros esse furo aqui. Então, as orelhas do paquímetro elas são normalmente utilizadas para medir essa condição, em que a gente não conseguiria medir desta forma. Uma outra forma que a gente tem para medir é utilizando a haste de profundidade, em que essa distância da última face aqui da haste até a face aqui do paquímetro, também ela é refletida aqui na régua. Então, a gente desloca o cursor móvel até atingir a profundidade desejada, como aqui, ó, por exemplo. Em que se a gente quer medir essa medida daqui até aqui, que neste caso é de 10 milímetros aqui, se a gente for ver o verdinho aqui, então a gente vai ver a profundidade deste rebaixo. A gente mede desta forma aqui, em que a gente encosta a última face do paquímetro na superfície aqui da peça e a gente encosta então a ponta lá da haste de profundidade no fim do rebaixo. Então esta medida aqui vai ser refletida na régua, como a gente pode ver, que é de 10 milímetros. Então, a haste de profundidade ela serve justamente para medir profundidades, por exemplo, de rebaixos como este. Por fim, temos então essa medição aqui, que é a medição de escalonamentos, em que a gente utiliza aqui a primeira face do paquímetro e a face lá de trás do cursor móvel, em que a gente consegue pegar essa medida da face daqui até aqui. A gente pode realizar essa medição através da haste de profundidade também. Por exemplo, se a gente encostar esta face aqui na face inicial da peça e, então, deslocar a ponta aqui da haste de profundidade até essa face aqui, a gente vai realizar a mesma medição. Porém, da forma aqui da medição de escalonamentos, ele é muito mais robusto. Por quê? Porque a haste de profundidade é fina e a gente tem a possibilidade de deslocar um pouquinho. Então, desta forma aqui, não existe deslocamento assim, de paquímetro. E a gente tem uma face completa aqui encostando e uma face também completa aqui encostando, o que facilita bastante na hora de fazer a medição assim, de escalonamentos como este. Então, a gente pega a medida, por exemplo, desta face até aqui, que é de 50 milímetros, o que é refletido aqui no paquímetro, enquanto a distância dessas duas faces aqui reflete exatamente 50 milímetros. Nesta aula, aprendemos as características do paquímetro. Espero que tenham gostado e vejo vocês nas próximas aulas.